Os testemunhos sobre objetos voadores não identificados ocorrem em todo o mundo e as informações são muito parecidas, o que leva a crer que estamos diante de um fenômeno coerente. Os discos já não podem ser encarados como coisa de ficção. Existem cerca de 3.500 fotos de objetos não identificados em voo e aterrissados. 70% das observações são feitas, no mínimo, por 2 pessoas e, em alguns casos, por centenas. Atenção para as fotos seguintes, selecionadas pelo governo francês. Depois de 15 dias de pesquisas e exames de laboratório, o Centro Nacional de Pesquisas Espaciais da França selecionou entre 4.000 fotos apenas estas 10, operadas pelo fotógrafo profissional Louis Albert Ezé. Liberadas com exclusividade mundial para o Fantástico e neste momento estão sendo testadas pelo professor James McDonald do Instituto de Física Atmosférica da Universidade do Arizona e pela NASA. A pesquisa oficial francesa diz que 65% dos discos são ultra-rápidos, fazem trajetórias complexas e parecem desafiar as leis físicas e mecânicas descobertas pelos homens. Este filme, feito por um amador nos Estados Unidos, foi liberado pela Smithsonian Institution. Filmado em Tree Mountain, Utah e Great Falls, Montana. Uma esquadrilha de objetos não identificados. A velocidade dos discos, segundo a pesquisa oficial francesa, vai de 2.500 a 3.000 km por hora, em linha reta. Decolam a até 450 km por hora e são silenciosos. Este filme foi feito pela Rádio e Televisão Francesa, emissora do governo, sem aprovação oficial. A qualidade técnica é tão boa que a autenticidade está sendo muito discutida, apesar de seu caráter semi-oficial. Este documento libera para o Fantástico um filme de apenas 10 segundos, mas que é o primeiro filme de disco aprovado por um órgão oficial. O filme foi feito a 30 quilômetros de Paris por um engenheiro norte-americano e ninguém conseguiu até agora descobrir qualquer fraude nele. A pesquisa oficial francesa sobre discos voadores revela que em uma pequena percentagem houve paralisação do sistema elétrico de casas ou instalações próximas do local em que eles desceram. E diz mais, as viagens de pessoas em discos voadores não foram comprovadas com seriedade até agora. Mas de onde eles vêm? Do espaço exterior? Da própria Terra? Se existe algum documento secreto sobre isto, ainda está guardado a 7 chaves. O diretor do observatório, astrônomo Ronaldo Mourão, fala apenas sobre hipóteses. A minha explicação é que seria ou um corpo celeste ou uma espaçonave como um satélite teria se desintegrado ao entrar na atmosfera e teria se dividido em várias partículas. E então o que se viu foi exatamente essas partículas incandescentes. Aliás, várias pessoas me telefonaram e afirmaram mesmo que viram vários. Alguns chegavam a 3 corpos, outros diziam, não, eram vários, eram com verdadeiros blocos que teriam passado incandescente e deixava aquele rastro. O senhor é astrônomo há quantos anos? Há 20 anos. O senhor acredita em disco voador? O problema de disco voador é um problema de acreditar ou não. O problema é que a gente precisa saber o que realmente seriam eles, né? Até o momento eu nunca vi nenhum disco voador que eu possa acreditar verbalmente. E existem várias descrições de objetos não identificados e como são objetos não identificados, não se pode identificar como disco voador.
Mais de 2.000 pessoas passaram a madrugada de hoje, acordadas, de olho no céu em Sorocaba, interior de São Paulo. Elas esperavam ver um disco voador. A história de discos voadores em Sorocaba começou segunda-feira passada, quando algumas pessoas disseram ter visto algo estranho no céu. E a história virou manchete em jornais da cidade. Quando você chegou lá, o que você viu? Bom, eu vi uma luz bem grande, maior que a lua, mais ou menos o tamanho da lua. Que cor? Branca, uma luz forte branca. Eu peguei o material, fotografei. Não sei o que era agora, se é um disco voador, um satélite. Como sumiu essa luz? Bom, ela foi desaparecendo bem rápido. Sumiu, foi clareando o dia já umas 4 horas da manhã. A partir daí, todas as noites havia gente nos morros da cidade, esperando ver alguma coisa diferente no céu. Esta foi a madrugada de maior movimento. Por que o senhor veio para esse local? Eu vim, em princípio, por curiosidade e também para, digamos, uma preparação. Às 4h30 da manhã, a expectativa aumentou. Além da lua, podia-se ver no céu uma luz forte surgindo na linha do horizonte. Doutor Max, isso que o pessoal está vendo, o que o senhor acha que possa ser? Bom, até o momento nós imaginamos que isso seja um fenômeno natural. Tem as características de um corpo celeste, né? Pelo movimento, pela posição, pela hora do surgimento, nos parece inicialmente que seja o planeta Vênus. Acabaram-se as esperanças. Não havia nada de estranho no céu. O dia já estava clareando e as 2.000 pessoas voltaram para casa desanimadas e com sono. Olha, eu gostaria de ter visto um disco voador. Eu não vim aqui passar a noite à toa com 2 crianças. Ah, só deu canseira pra gente, viu? Às 6 horas da manhã já não havia mais ninguém à espera de disco voador. E a cidade parecia viver um domingo como outro qualquer. Fantástico, Sorocaba. Disco voador existe? Em busca dessa resposta, 300 pessoas, vindas de todo o país, se reuniram durante 3 dias em São Paulo no primeiro Congresso Brasileiro de Ufologia. Os temas tratados durante esse congresso de ufologia foram os mais curiosos possíveis. Conferencistas falaram de suas próprias experiências, analisaram as atitudes dos ufonautas e fizeram um balanço dos UFOs na Terra. O professor Alan Hynek, fundador do Centro de Estudos Ufológicos dos Estados Unidos e considerado uma autoridade internacional em ufologia, foi o convidado especial do congresso. O professor Hynek fez toda a pesquisa para a realização do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, inclusive foi o autor do nome do filme. Há quanto tempo o senhor estuda os discos voadores? Venho estudando o assunto há mais de 30 anos, mas minha formação é de astrônomo. Sou um astrônomo profissional. Fui chamado pela Força Aérea Americana, por ser astrônomo, para ajudá-los em alguns projetos sobre objetos voadores não identificados. Have you ever seen one? O senhor já viu algum? Nunca tive um contato imediato, mas em 2 ocasiões vi coisas que não pude explicar, que ninguém poderia explicar, mas que se encaixavam na definição dos UFOs, que são objetos que obviamente voam e não são identificados. O senhor já viu algum disco voador na sua vida? Não, os meus estudos se baseiam apenas nos relatórios das testemunhas. O objeto apareceu a uns 20 ou 30 metros de distância. Era assim, brilhante e girava. Uma espécie de bola, cor laranja, sem brilho. Como uma bola grande que teve todas as cores. 2 discos brincando com os holofotes do exército, eu achei divertidíssimo. E ficamos em conversa mediante sinalização, mas infelizmente ninguém saiu de dentro e ninguém me deixou entrar. A senhora ficou com medo? Não, nem um pouco. Eu gostaria de viajar com eles.